Tentando reconectar. Amém, graças a Deus, né? Vamos começar o nosso estudo, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de 1 aos Coríntios, e hoje nós vamos continuar falando do capítulo 13. Semana passada nós já vimos falando do capítulo 13, a questão do que é realmente o amor, como que Paulo coloca as características do amor, e só para a gente ter assim, se situar no que a gente já vinha estudando desde a semana passada, nós estamos estudando os versículos do capítulo 13, dos versículos 4 até o 8, e nós vimos as características do amor, o que o amor não é, né? Nós vimos isso primeiramente, o que o amor não é. Então, nós vimos algumas características sobre essa questão do que o amor, ele é paciente, ele é benigno, nós vimos isso. Vimos que o amor não arde em ciúme, não se ufana. Nós vimos também que o amor não se ensoberbece. E fomos explicando cada item, cada característica que Paulo dizia que o amor não era. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Vimos isso, explicamos bastante sobre essa questão do amor não visar os seus próprios interesses. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, e também o amor, ele não se regozija com a mentira. O amor, ele não se alegra com a mentira. E agora, hoje, então, nós vamos começar do versículo 8 em diante, do versículo 6 em diante, nós vamos falar um pouco sobre isso. E vamos, então, começar com esse versículo de número 6. Quero convidar você que está aqui a abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá, no capítulo de número 13, o qual nós estamos já estudando desde a semana passada, esse texto lindo, que muitas pessoas até cantam, falam muito, escrevem sobre ele, mas que é pouco vivido. Precisamos praticar mais essa questão do amor, em que Paulo ele tem que falar sobre isso na sua carta aos Coríntios, sua primeira carta. Vamos lá então, versículo 6 diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, todavia as profecias deixarão de existir, e as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, ao contrário, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. E os outros versículos mais para frente, quando a gente já estiver falando sobre ele, a gente volta a falar sobre essa questão dos outros versículos que nós vamos estudar. Quero convidar você para juntos orarmos, falarmos com o Senhor nessa noite. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por poder estarmos aqui, Senhor, para poder aprender a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Teu bom Espírito, Senhor, nessa noite, venha falar nos nossos corações, venha nos encher, Senhor, da Tua Palavra, venha nos edificar, Senhor, através da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, nesse momento tão difícil, onde o mundo está clamando, onde o mundo está sofrendo, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas.
Pedimos que o Senhor olhe, Senhor, para a terra. Venha, Senhor, sarar os nossos corações. Venha sarar a nossa terra. Venha guardar a nossa nação, o Brasil, Senhor. Que a tua boa mão, a boa mão do Senhor, seja, Senhor, sobre nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa também, Senhor, aqui as nações vizinhas, Paraguai, Argentina. Deus, olha para nós com teu olhar de bondade, com teu olhar de misericórdia. Que durante, Senhor, o estudo dessa noite, o Senhor venha falar conosco, nos ajudar, nos consolar, nos confortar e nos edificar através do estudo da Tua Palavra. Nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo ele vem falar, que como nós já tínhamos visto, realmente o que é o amor. O que é o amor? Agora nós vamos falar sobre essa questão de se regozijar com a verdade. O amor regozija-se com a verdade. Fica contente quando a justiça prevalece. Ocupa-se com atividades espirituais. Alegra-se quando a verdade derrota o mal. Então, eu e você precisamos ter isso em mente. Que o verdadeiro amor, ele sempre vai se alegrar, sempre vai se regozijar na verdade. Então, aonde há mentira, aonde há falsidade, não tem amor. E nós vivemos dias praticamente assim, onde tem pessoas que gostam de disseminar a mentira, né? Então a gente vê isso hoje muito nas redes sociais, nós vemos isso muito, pessoas que se alegram não na verdade, mas se alegram em disseminar, em espalhar a mentira. Por isso que tem aí muita gente, parece que gosta do tal do fake news, né? A mentira falsa. Eles querem estar sempre passando aquilo que não é verdade, ou então exagerando em cima de uma verdade. Aí a verdade ela já não passa mais a ser verdade, ela começa a ser distorcida. Então, quando isso acontece, não tem uma fundação, não tem uma base do amor que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que é fruto do Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, quando você está em comunhão com o Espírito de Deus, que te faz você ter um relacionamento melhor com Deus e com o Espírito Santo, você sempre vai querer se regozijar com a verdade, porque o amor de Deus está na sua vida. Passando mais para frente, Paulo vai dizer que o amor tudo sofre, ou seja, não há limite para a sua clemência, por isso mostra a capacidade de conviver com a inconstância dos outros. Então o amor de Deus, o Senhor conhece você, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que às vezes nós somos inconstantes, nós somos às vezes levados por determinado de um estado de humor. Se o nosso humor está feliz, nós estamos maravilhosos. Se o nosso humor está lá embaixo, a gente vai oscilar, vai viver às vezes. E isso tudo vai afastar o Espírito de Deus da nossa vida. Mas Deus, que é amoroso, com isso vai saber que nós lembrar da nossa estrutura, como o salmista diz lá no Salmo 103, lembra-se da nossa estrutura, lembra que nós somos pó. E esse amor de Deus é a capacidade de Deus, que é tão santo, 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 3 vezes, e essa capacidade de Deus na nossa vida, o amor de Deus que é santo, Ele é capaz de conviver com a gente, que somos pessoas com estrutura de pó. Então, o amor tudo sofre, ele vai simpatizar, ele vai ter a empatia do sofrimento do outro, ele vai se colocar no lugar do outro. Realmente, o verdadeiro amor, ele vai simpatizar, vai querer se condoer, vai ter empatia com os problemas dos outros. E isso é o amor tudo sofre. Então,
Você que tem relacionamento, nós que temos relacionamentos no nosso dia a dia, nós precisamos ver se os nossos relacionamentos, eles estão baseados nessa questão desse amor que é fruto do Espírito de Deus, que está disposto tudo sofrer, tudo crer. O verso 7 ainda diz que o amor tudo crê, ou seja, crê sem duvidar da pessoa ou da sua palavra, não acha motivo para duvidar da integridade da pessoa. Você já viu, tem gente que ele tem a questão de ter mania de perseguição, ele olha para o outro, já acha que o outro está perseguindo, o outro está falando mal, ele desconfia de tudo, ele tem paranoia, aqueles sintomas das pessoas que têm mania de perseguição. Então, ele é difícil de acreditar na bondade do outro, ele é difícil de acreditar que o outro pode mudar, ele está sempre não com um pé só atrás, mas com 2 pés atrás, sempre desconfiando. É aquela pessoa que não tem a paz de Deus no seu coração, não tem o amor. Não estou falando que o amor é poliana, tudo está bom, tudo é emocional. Não, Deus, Ele sempre vai acreditar que eu e você podemos mudar, porque Ele tudo crê. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele sabia que muitas pessoas iriam se voltar para Ele e acreditar no plano da salvação. E esse amor de Deus é aquele que sempre acredita. Sempre você vê que quando Jesus ele é traído, ele chega para Judas e ainda diz: aqui vieste, amigo. E eu gosto muito quando no Evangelho de João, Jesus ele diz assim: e tendo amado seus discípulos, amou até o fim. Então esse amor de tudo crer, ele vem do coração de Deus. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, para que eu e você possamos desenvolver o amor de Deus nos nossos relacionamentos, principalmente no convívio dos que estão mais próximos de nós. Nós precisamos disso. Outra coisa que Paulo fala, a questão da característica do amor, no verso 7 ainda, ele diz que o amor tudo espera, ou seja, a sua esperança nunca vai murchar, pode estar o caos, o amor sempre vai esperar o melhor de Deus. O amor sempre vai confiar que tem um Deus que nos ama, e apesar da dificuldade, nós estamos vivendo dias difíceis, pessoas estão sendo desempregadas, pessoas estão desesperadas. Nós não podemos ficar desesperados. Motivo nós temos, mas se o amor de Deus estiver no nosso coração, nós vamos confiar em Deus, Então eu tenho visto assim algumas passagens da Bíblia em momentos do caos. Nós vamos ver lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6, quando Samaria cerca toda a cidade de Israel, quando a cidade de Samaria é cercada pelo exército da Síria, a Síria cerca Samaria todinha, de tal forma que ninguém entrava e ninguém saía na cidade. Nós estamos mais ou menos assim, as fronteiras fechadas, ninguém entra, ninguém sai. E esse texto, essa madrugada eu estava orando e Deus me trouxe esse texto no meu coração. Eu comecei a meditar sobre esse texto, a questão do cerco da cidade de Samaria, e o rei, o caos era tão grande dentro de Samaria, que 2 mães elas se propuseram a negociar os filhos. Uma ia cozinhar o filho, ia comer, ia dividir, e ela já tinha feito isso. Aí quando foi pegar o filho da outra, ela falou assim: não, você não vai pegar meu filho. E aí o rei ia passando, e o rei viu esse caos, começou a rasgar suas vestes, se vestir com roupa de saco, cinza. E aí Eliseu vem, a voz profética vem no momento e diz: amanhã Deus vai trazer solução para vocês. E aí o capitão
que não tinha esse amor que nós estamos falando hoje, que não tinha esperança no seu coração, porque o amor que nós estamos estudando nessa noite é um amor que tudo espera, ou seja, sua esperança nunca murcha. Nas crises, o amor não se desespera. Isso é interessante. Se parece que as coisas ou as pessoas estão falhando, ainda assim o amor vai olhar com confiança para uma possível reforma ou recuperação e vitória final. Ou seja, sempre o amor da parte de Deus vai ser um amor com expectativas boas. E essa expectativa boa não é simplesmente um pensamento positivo, mas é algo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração, a certeza que virão dias melhores. E voltando à nossa história lá do cerco de Samaria, o capitão disse: nem se Deus abrir as janelas do céu, vai acontecer isso. E aí Eliseu vira para aquele homem que não tinha esse amor que tudo espera no coração. Eliseu diz: você vai ver com seus olhos, porém você não vai participar da bênção. E foi isso que aconteceu. No outro dia, durante a noite, Deus estava trabalhando para cumprir a palavra profética. Deus trabalhou a noite toda. Ele enviou um barulho no meio do exército dos sírios, que eles ficaram tão apavorados, tão assim, pensando que Israel tinha alugado carros com outros exércitos das outras nações para vir atacar eles. Eles saíram correndo, eles deixaram comida, mantimento, ouro, prata, vestes. E quem vai descobrir isso são os leprosos. E aí os leprosos voltam, eles primeiro pegam as coisas interessantes, a narrativa bíblica, eles pegam as coisas, vão levar, come, sacia, eles dizem: não é bom a gente ficar só com essa coisa boa para nós, vamos espalhar. Eles foram, o rei não acreditou, mas o rei, mesmo assim, falou assim: eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, porque ainda não estava acreditando. Mandou alguns cavalos na frente, quando viu aquilo ali era verdade, todo mundo então saiu de Israel e começou a pegar aqueles comidos, despojos que aquele exército sírio tinha deixado. E o que aconteceu? O capitão, que não tinha esperança desse amor que Paulo diz, tudo espera, ele viu a provisão de Deus, mas ele não participou disso. Entende, irmãos? O amor tudo espera. Não é tempo, esse tempo agora é um tempo onde as pessoas estão assustadas, estão com medo, que é até uma normalidade sentir isso, porque se esse medo te faz você se proteger, se faz você ter prudência, ok, mas se esse medo já está te levando a um pavor, a uma ansiedade constante, algo que daqui a pouco as pessoas não vão ter mais medo do coronavírus, vai ter medo de alguém se suicidar, de alguém morrer, porque as pessoas vão estar desempregadas, vão estar sem dinheiro, e daqui a pouco vai ter gente aí com várias doenças psicológicas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e por aí vai. Então nós precisamos realmente, nesse momento, levar esse amor, essa esperança, desse amor de Deus, levar as pessoas a conhecerem esse amor que nós conhecemos. E não ficar desesperado, não ficar assustado ao ponto de você adoecer. O amor tudo espera, o amor sempre vai esperar o quê? Uma recuperação de algo que está ruim, de uma reforma no meio do caos, vai esperar sempre um milagre do Senhor. Amém? Nós precisamos disso nesses dias que nós estamos passando. O amor tudo suporta, ou seja, a perseverança do amor é ilimitada. O amor sempre vai perseverar. O amor sempre ele não vai desistir. Pode enfrentar todos os obstáculos e ainda amar quando não é compreendido, né? Ele não desanima.
Às vezes essa questão de você esperar esse fardo, você ficar cansado de esperar tanto tempo, isso leva você a uma longa espera, mas o amor que tudo suporta vai fazer você ficar firme, esperar com paciência, perseverar com bravura e suportar com coragem. Amém? O amor é isso. Essas são as características que o apóstolo Paulo ele vai desenvolvendo. E eu queria parar um pouquinho aqui nessa declaração, que já é o verso 8. Paulo diz assim: o amor nunca acaba. O verdadeiro amor jamais termina. Ele é sempre eterno. O amor de Deus é diferenciado do amor apresentado pelo mundo. Nós vamos ver que na literatura, nos filmes, nas novelas, em muitos casamentos, acho que a gente chegou a falar um pouco sobre isso a semana passada. Esse amor que nós vamos ver que a mídia televisiva está passando, as redes sociais passam sobre esse amor, não é esse amor que nós estamos falando. Porque o amor que a mídia televisiva passa, que os filmes de Hollywood passam, nós vamos ver que é um tipo de amor que acaba. Por isso que as pessoas acabam com o seu casamento, porque elas acham que o amor acaba. Mas o verdadeiro amor, esse sim, o amor ágape, esse amor que auto se dá, esse amor que se sacrifica, que é o amor de Deus, nunca vai acabar. Agora, o amor pode esfriar se o pecado começa a dominar o relacionamento. Existir o pecado, Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor vai esfriar. Então o amor de Deus, ele pode esfriar. Não o amor de Deus como Deus, divindade, amando. Esse nunca vai esfriar, porque Deus é santo, santo, santo. Mas o amor de Deus derramado em nosso coração, se no nosso coração começa a reinar o pecado, dominar o pecado, esse amor que foi derramado de Deus no nosso coração vai esfriar. Esfria de tal maneira que nós precisamos então renovar o amor de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, que o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, nunca acaba. Então muitas pessoas usam a desculpa que o amor acabou para terminar um casamento. Ah, o amor acabou, não amo mais ela, não amo mais ele, não gosto mais, não estou mais aí. Quando nós temos o verdadeiro amor de Deus no nosso coração, nós vamos pedir a Deus para renovar o amor por nossa esposa. O esposo vai pedir a Deus, o Espírito Santo, para renovar o seu amor no seu coração pela esposa. Então o amor nunca vai acabar. E se meu casamento está fundamentado no amor de Deus, nesse amor, o nosso casamento, o seu casamento, o meu casamento não vai acabar. Amém? Porque nós estamos fundamentados nesse amor. Esse amor só pode ser exercido pela presença de Deus em nossos corações. Então, quando eu tenho Deus no meu coração, quando eu tenho o Espírito de Deus agindo na minha vida, esse amor que é fruto do Espírito de Deus na minha vida, que está dentro do meu coração, essa presença de Deus, então eu vou conseguir amar, eu vou conseguir demonstrar essas características de amor que a gente falou nessa noite. Graças a Deus. Então esse amor é divino e não humano. Então eu como ser humano, sem eu me render a Cristo, sem eu confessar os meus pecados, sem arrependimento na minha vida, não receber Jesus no meu coração, de maneira nenhuma eu vou demonstrar esse amor. O amor de Deus, ele é mais do que uma obra social. O amor de Deus, ele é mais do que uma obra
vamos dizer assim, de você se condoer com o outro. Não, você pode se condoer, mas às vezes, se for o amor humano, se aquela pessoa fizer alguma coisa que vai te frustrar, você já retrai esse amor. O amor de Deus, não. No nosso coração, mesmo que aquela pessoa te frustra, você vai continuar exercitando o amor. Então, por isso que é um amor divino e não humano. Ok? Agora, nós vamos então entrar nessa questão dos versículos de número 8 até o 13, onde Paulo vai falar da permanência do amor, as características e a permanência do amor, que é justamente essa questão do amor jamais acabar. Então, o amor, ele é indispensável aos dons espirituais. Sempre lembrando que esse capítulo 13, Paulo está falando do contexto do capítulo 12, que nós já estudamos, que é a questão dos dons espirituais. Paulo vai entrar no capítulo 14, vai trazer essa questão dos dons espirituais novamente. E o capítulo 13, ele é um mediador, onde Paulo mostra a questão do amor para exercer os dons espirituais. Então, sem você exercer o amor, sem você tiver amor no coração, você não vai conseguir exercer os dons espirituais da maneira que Deus quer que você exerça. Você pode até exercer os dons espirituais, mas sem o amor, Paulo diz que isso não é nada. Lembra que a gente estudou? Se eu falar línguas dos homens, dos anjos, se eu der o meu corpo para ser queimado, quer dizer aí, você se condoendo, você se auto-sacrificando por alguém, mas sem amor, nada disso vai valer. Então, esse é o contexto que Paulo está falando. Agora, Paulo vai, a partir do verso 8 até o versículo 13, que é o final do capítulo 13, Paulo, ele vai dizer a permanência desse amor, que o amor sempre vai permanecer. Então, Paulo ele vai dizer, ele vai mexer de novo, ele vai voltar à questão dos dons espirituais a partir daqui. Então, o amor é indispensável para a gente exercer os dons espirituais. Paulo prossegue ensinando que o amor continuará mesmo depois que os dons cessarem. Então, ele vai dizer, a profecia vai cessar, os dons de língua vão cessar, que fala em línguas, essas línguas elas vão cessar, o dom de língua vai cessar, o dom de profecia vai cessar, mas o amor, aí vem o contexto que a gente falou ainda agora, jamais acaba. Entendeu? Vocês estão entendendo? Quer fazer alguma pergunta? Sabe que pode fazer pergunta, né? Hoje a Flávia não está aqui. Mas quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente para responder você, tá bom? Sempre como a gente faz todas as quintas-feiras aqui na igreja. Então, Paulo, ele vai prosseguindo ensinando que o amor continuará, mesmo depois que vão cessar os dons espirituais. Então, o versículo 8 diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ou seja, os dons que Paulo fala lá no capítulo 12, esses 3 dons, Paulo está lá na lista de Paulo, no capítulo 12, falando dos dons espirituais. Então ele diz que a profecia vai desaparecer, as línguas vão cessar e ciência passará, mas o amor jamais acaba. Glória a Deus, né? O amor jamais vai perecer. Então, cessarão os dons espirituais concedidos à igreja, permanecerão durante esse tempo, a dispensação da igreja aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, esses dons vão existir. Mas no momento em que a igreja é arrebatada, esses dons vão desaparecer. Mas o amor vai permanecer.
É isso que o apóstolo Paulo ele vem trazer nesses versículos do capítulo 13. Cessarão, mas só quando a igreja for arrebatada, tá? A gente precisa entender assim. Somente o amor vai dar continuidade, o amor vai continuar, somente porque o amor é indispensável, e Deus é amor, e a gente vai se encontrar com o quê? Com amor. Deus é amor, né? Por isso que lá a primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo início do capítulo 13, ele diz: assim como ele é, nós vamos ver, vamos estar presentes com esse Deus. Então, quando nós formos arrebatados, não vai mais precisar, não vai haver mais necessidade dos dons. Não vai. Entendeu? Para quê? Nós vamos ter que profetizar lá no céu, nós vamos ter que ter ciência lá, nós vamos estar diante de tudo isso que é Deus. Mas o que vai permanecer lá é o amor, segundo o texto que Paulo traz para nós. A única necessidade será o quê? O amor. Por isso que Paulo, no verso 11 e 12, eu gosto muito, né? Quando ele termina lá, acho que é o capítulo de número 12, ele diz assim: agora passa a mostrar um caminho mais excelente, maior do que os dons, que é o amor. Depois Paulo também vai dizer: agora pois permanece a esperança, a fé, porém o amor, né? Esse é o maior, esse vai permanecer para sempre. Eu e você precisamos olhar para esse versículo de número 13. Paulo diz assim: sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança, o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então a gente precisa que nesse momento a fé vai permanecer, vai permanecer a esperança, mas o amor também permanece para sempre. Mas quando a igreja for arrebatada, que mais esperança a gente vai ter? Acabou. Que mais fé a gente vai ter? Não, a gente já vai estar diante de Deus. Mas o amor é a essência de Deus na nossa vida. Amém? Então a gente precisa entender isso pelo Espírito de Deus na nossa vida. Então, para tornar claro aquilo que Paulo queria explicar a respeito da cessação dos dons, Paulo emprega duas comparações: o conhecimento de uma criança e a reprodução da imagem do espelho. Então Paulo vai dizer assim, eu vou falar para vocês usando duas metáforas: a questão do desenvolvimento da criança e a questão da imagem no espelho, para explicar que em parte agora nós conhecemos um pouco, porque nós não conhecemos todo o amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, é o amor. Mas quando nós estivermos com Deus na eternidade, nós vamos conhecer a sua totalidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, Paulo, para poder explicar que os dons vão cessar, Paulo vai empregar essas duas metáforas, essa questão do desenvolvimento, do conhecimento de uma criança, e a questão também da reprodução da imagem do ser humano no espelho. Ele vai desenvolver isso nos versículos 11 e 12 do capítulo 13. Então, o conhecimento de uma criança, com o tempo, ele vai sendo desenvolvido, e no tempo perfeito, quando essa criança está na idade adulta, esse conhecimento vai estar melhor, né? Porque a criança, ela começa a conhecer muito o concreto, o lúdico. Por isso que quando nós vamos ensinar a criança, nós precisamos do lúdico, da coisa que é concreta, para a criança poder atender, entender as coisas. Ela precisa do concreto, ela precisa daquilo que não é abstrato. O que é abstrato para a criança
é muito complicado para ela entender. E Paulo vai justamente usar essa questão nos versículos 11 e 12. Eu vou ler com vocês, do capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então, vai chegar um tempo, a gente ainda não conhece tudo do amor de Deus. Não conhecemos toda a essência desse amor. Nós estamos em desenvolvimento. Conhecemos em parte. Em parte, nós convivemos. Mas vai chegar o dia que a gente for arrebatado, que Paulo, mais para frente, no capítulo 15, ele vai falar da ressurreição e do arrebatamento da igreja, desse corpo que vai ser transformado num corpo incorruptível. Paulo vai falar isso. Nós, então, quando nós formos arrebatados, estivermos diante de Deus, nós vamos, então, sim, ser adultos, homens maduros, que já alcançou a estatura de varão perfeito. Nós podemos alcançar isso aqui na terra? Podemos, mas na sua essência de perfeição, jamais. Nós vamos amadurecer. Podemos chegar à estatura de varão perfeito, porque a Bíblia fala isso. Mas mesmo assim, essa imperfeição, ela ainda será imperfeita. Por isso que Paulo vai dizer da imagem no espelho. A imagem no espelho, Paulo coloca, é interessante a gente ler o verso 12, ele diz assim: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da maneira como plenamente sou conhecido. Em outras versões fala do espelho. Como é que diz a sua versão, Lívia? Como é que diz a sua, Dário? Vamos lá, vamos ver as versões agora, que vai falar a questão de você ter reflexo, você vê você no espelho. Pode ler, Marlene? Que vemos é como uma imagem perfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Amém. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Como é a sua, Dário? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E a sua, William? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, por mais que essa imagem que a gente vê no espelho, refletindo nós, aquela imagem não é a gente, né? Você sabe que é a gente, mas não é, porque ela só está refletindo você. Ali naquela imagem você sabe, nossa, parece comigo, mas não é, a sua essência toda não está dentro do espelho, a sua essência está dentro de você. Então Paulo, quando ele usa a imagem, que a imagem que a gente vê no espelho é uma imagem imperfeita, refletida no espelho. E a gente precisa saber também, quando Paulo estava escrevendo isso, é bom a gente lembrar que nos tempos do Novo Testamento, os espelhos eram muito imperfeitos, não eram como hoje, né? É a imagem refletida, a imagem que era refletida normalmente era distorcida. Você já foi naquelas salas assim, quando tem aqueles parques, a sala dos espelhos?
que você entra assim, aí você vê você mais baixinho, mais atachado, mais gordo, mais magro, mais fininho, mais alto, né? Porque aquele espelho é você, a sua imagem, mas ela está ali distorcida. E Paulo, ele pega essa questão dessa imagem que é refletida, distorcida, porque ela não é você. Você pode dizer, não, tá bom, meu cabelo tá, você olhou no espelho, mas Tiago, quando fala do espelho, aquele que ouve a palavra e não pratica, é como um homem que se contempla no espelho. Quando sai lá do espelho, não lembra nem mais o que você viu no espelho. Essa é a imagem do espelho. Por isso que Paulo, ele usa essas duas metáforas, da criança, desenvolvimento infantil. Quando a criança chega na idade adulta, ela passa a ter um conhecimento maior. E a questão da imagem, essa imagem que a gente vê no espelho, ela é distorcida, mas vai chegar um dia quando a gente encontra com Deus, nós vamos ver, nós seremos, como é que a Bíblia diz? Seremos como Ele, veremos como Ele é e seremos como Ele, no sentido de ter a natureza de Deus na sua essência na nossa vida. Então, essas duas metáforas vêm nos ensinar que enquanto as coisas permanecem como hoje, nossa compreensão das coisas divinas é imprecisa. É como contornamos coisas irregulares. Então, todo conhecimento que eu tenho hoje de Deus, mesmo a Bíblia falando para mim, eu não tenho toda essa dimensão da perfeição de Deus. Eu não tenho todo esse conhecimento desse amor de Deus. Mas vai chegar um dia que as minhas limitações humanas ficarão para trás. Paulo está falando isso. As minhas limitações aqui na terra. E dará lugar a uma perfeita visão do conhecimento de Deus, do conhecimento do amor. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é uma bênção saber que nós temos essa esperança? Então Paulo termina a passagem do capítulo 13 ao relacionar o amor com a fé e com a esperança. A fé e a esperança e o amor são permanentes. A fé e a esperança nos levam a um correto relacionamento com Deus, mas o amor é a parte da essência desse relacionamento. Amém? É a nossa essência. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Enquanto vocês balançam a cabeça, então está tudo bem. E, por fim, nós temos um mandamento que Paulo, ele diz para a gente seguir, que já vamos entrar então no capítulo 14, e nós vamos deixar o capítulo 14 para a semana que vem, mas eu quero terminar dando início ao capítulo 14. Paulo, ele diz assim: seguir o amor. Versículo 14, ele diz assim: segue o caminho do amor, exerce com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Então Paulo vai voltar agora a falar da questão dos dons espirituais, mas ele disse: apesar dos dons espirituais, você exercer, nosso caminho a seguir é o quê? O amor. Amém? Seguir o amor. Vamos avançar com zelo nesse caminho tão excelente que é o caminho do amor. Vamos examinar nós mesmos, porque no tempo e na eternidade não haverá de maior ou de melhor, de mais glorioso do que seja o amor. Amém? Então, permanece agora a fé, a esperança, mas o maior desse é o amor, e é esse amor que eu e você devemos seguir. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse estudo, e que eu e você possamos, em nome de Jesus, continuar adorando o Senhor. Amém? Pai querido, nós agradecemos o Senhor
pela Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz. E hoje, Senhor, nós explanamos a respeito do amor. O amor que é sofredor, o amor que não arde em ciúmes, o amor que tudo suporta, tudo crê, o amor que jamais acaba. Senhor, em parte nós conhecemos um pouco desse amor, mas vai chegar um dia que nós vamos conhecer a essência total desse amor, que é o Senhor. Vamos estar para sempre com o Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse momento, ouvindo essa mensagem pela internet. Que o Senhor os abençoe também, em nome de Jesus. Derrama a Tua bênção sobre a vida deles. Cobre-nos com o Teu sangue. Cobre-nos, Senhor, com a Tua graça. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não nos proteger, Senhor, em vão será toda questão de proteção, de sentinela, de vigilância que nós vamos fazer. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não nos proteger, Deus. Por isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Guarda as nossas vidas, guarda as vidas das pessoas que estão, Senhor, nessa hora nos assistindo. Tira o pavor, tira o medo, tira a mentira, Senhor, que essas coisas não venham prevalecer, Senhor, em nossas vidas. Nos cobre com a Tua graça e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida. E toda a igreja diga amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Acabou? Desligou? Desliga aqui, Deus. Estou apertando concluir aqui, mas já acabou já. Já? Acho que já. Deixa eu ver aqui.